Paz e bem, caríssimos irmãos e irmãs. Bem-vindos nesta quinta-feira, dia 3 de setembro, para juntos meditarmos um pouquinho sobre a Palavra de Deus, o Santo Evangelho de Nosso Senhor, que hoje nos é proclamado por Lucas. É o capítulo 5, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros de toda a barca, da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que bonita esta narrativa, todo este trecho tão cheio de simbolismos, e falando desse chamado que Jesus faz aos seus primeiros discípulos, os apóstolos. E é interessante observar que ali acontece uma mudança com a presença de Jesus, uma mudança que ele mesmo promove. Ele estava ali na margem do lago de Genezaré e vê uma barca. E a barca, qual que era a sua utilidade? A narrativa nos mostra claramente, era a de, através dela, trazer o sustento pela pesca para os pescadores e as suas famílias. Era essa a sua legítima utilidade e muito nobre utilidade, né? Era o trabalho deles. Então Jesus, quando chega, ele de repente toma posse dessa barca, né? Quase que como um invasor. É claro que não é isso, né? Mas Jesus, ele tem autoridade e ele toma posse naquele momento daquela barca e a transforma num lugar da pregação. Esta barca, é claro que a gente entende que ela tem o sentido da igreja, ela é símbolo da igreja. E por isso Jesus escolhe, entre as 2 barcas que estavam lá, ele escolhe a de Pedro, porque é sobre Pedro, ou sobre a profissão de fé que Pedro depois vai fazer, que Jesus vai constituir a sua igreja. É Pedro que vai ser chamado a conduzir o leme desta barca, desta grande barca que é a igreja, que vai navegar pelo mundo e trazer homens para a vida. Diferente do que o peixe, do que acontece com o peixe quando ele é tirado da água, ele morre. O ser humano, Jesus fala: Pedro, tu serás pescador de homens.
de pessoas, né? Que homens no sentido genérico. Então, diferentemente do peixe que morre ao ser retirado da água, este ser humano ele terá vida nova trazido das águas. O batismo é símbolo dessa realidade, também dessa realidade, né? O ser humano que é imerso nas águas, agora ele volta para e nasce para a vida plena, não a vida biológica apenas, mas a vida com toda a sua dignidade, aquela com que ela foi criada. Então esta é a missão da igreja, esta é a missão de todos nós batizados, vivos pela graça de Deus, chamarmos e trazermos outros a esta mesma vida. Oremos. Ó Deus, que cuidais do vosso povo com indulgência e governais com amor, dai pela intercessão de São Gregório Magno o espírito de sabedoria àqueles a quem confiastes o governo da vossa Igreja, a fim de que o progresso das ovelhas contribua para a alegria eterna dos pastores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos, irmãos e irmãs, na graça e paz de nosso Deus.